E fala, Brasil Craques! Bem-vindos de volta ao meu canal, e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês uma análise completa da seleção brasileira. A gente vai estar falando sobre a sequência de vitórias do Brasil, a sequência de invencibilidade na competição, sobre o movimento fica ou fora Tite, uma possível escalação ideal titular para a seleção e também uma análise do chaveamento da fase de mata-mata da Copa América. Bora conferir esse vídeo? Para começar o vídeo de hoje, a gente vai estar falando sobre o movimento Fica ou Fora Tite. Esse movimento que começa nas redes sociais depois de uma entrevista em uma coletiva de imprensa oficial, na qual o treinador critica abertamente a CBF e tem todo aquele questionamento de um possível boicote à Copa América. As redes sociais vão uma completa loucura, o Twitter sobe a hashtag nos Trending Topics Fora Tite, pedindo que o Renato Gaúcho, o ex-técnico do Grêmio, assuma sua posição. Mas antes de falar a nossa opinião aqui, vamos trazer algumas estatísticas do Tite na seleção até agora. E em 2016, a procura por um técnico, na verdade um salvador da pátria que traria o Hexa em 2018, chegou no Tite. Ele assumiu unanimamente, era o melhor técnico na época para assumir o cargo, e ele teve desde então resultados muito bons com a seleção brasileira. Foram 58 jogos nele, sendo 43 vitórias, 11 empates e 4 derrotas, sendo apenas uma em jogos oficiais, que foi para a Bélgica naquela derrota que destruiu corações em 2018, mas enfim, vamos continuar falando do Tite. O Tite também tem um saldo de gols muito positivos. Foram 121 marcados e apenas 21 sofridos, que é um saldo de 105 positivo. É um saldo realmente muito bom, e também passaram 40 jogos que a seleção brasileira simplesmente não sofreu gol, é uma outra marca excelente. Recentemente, ele também consegue chegar na marca de 10 vitórias consecutivas, que no jogo de domingo, no último jogo da fase das eliminatórias, da fase de grupos da Copa América, teve um empate contra o Equador que foi 1-1, mas ele bateu a primeira marca que ele mesmo conseguiu na seleção brasileira de 9 vitórias consecutivas quando ele assumiu o cargo. O Tite assume o cargo, tem 9 vitórias consecutivas e agora ele estava numa sequência de 10, que acabou ontem, mas enfim, a invencibilidade do Brasil segue. E o movimento fora Tite, na verdade, na minha opinião, é muito mais político, é muito mais fora do campo do que é dentro do campo. Porque como a gente viu pelas estatísticas que eu trouxe para vocês, o Tite tem ótimos resultados, né? 43 vitórias, apenas 4 derrotas, isso é muito bom mesmo. Eu acho que é muito mais por ele ter tomado a liberdade de fazer esse ato político em uma coletiva imprensa oficial da seleção brasileira, criticar a CBF, mas também esse posicionamento dele não vem do nada. O Brasil é o epicentro da pandemia e tá tendo cada vez mais, cada dia mais o número de mortes aumenta e não se vê uma luz no fim do túnel. Então, esse posicionamento do Tite tem um embasamento, ele não tirou do nada. Então, eu aqui como Brasil Craque, como quem tá redigindo para vocês essas palavras, eu falo que eu sou Fica Tite, eu confio no técnico, eu acho que ele tem um posicionamento legal, principalmente com os jogadores, principalmente dentro de campo. Eu acho muito legal o entrosamento que ele traz com os jogadores. A gente vê nas comemorações os jogadores abraçando ele, estando junto com o Tite, e ele ter falado pelos jogadores, apoiado eles, isso mostra uma conexão que só quem jogou mesmo, só quem viveu essa relação atleta-técnico sabe que é muito bom ter. E agora eu vou estar trazendo para vocês mais informações sobre a lista de convocados para essa Copa América. Eu vou também estar debatendo quem eu acho que devem ser os jogadores que devem atuar como titulares, qual deve ser a escalação titular do Brasil, qual é o esquema tático que deve ser utilizado. E começando pelo gol, o Brasil tem aí uma posição que é extremamente disputada. Os 3 goleiros são excepcionais e eles realmente dispensam comentários. É o Alisson Becker, do Liverpool, o Ederson, do Manchester City e o Everton, do Palmeiras. E falando um pouco dos 3 goleiros, o Alisson, de forma geral, não considerando o momento, é o melhor deles. Já foi o melhor do mundo, fecha o gol do Liverpool, é o único dos 3 que tem gol
em jogos oficiais. E, enfim, o Alisson é simplesmente fantástico. Mas no momento que vive, eu não acho ele o melhor dos três. Ele teve uma temporada muito abaixo do que se espera de Alisson. Enquanto o Everton, por exemplo, aqui no Palmeiras, teve a temporada de sua vida. Foi a melhor da carreira. Simplesmente fecha o gol do Palmeiras. Ainda assim, falando desses dois, que são excelentes, eu acho que o goleiro da seleção brasileira deve ser o Ederson. E isso já está implícito na confiança que o Guardiola tem nele. O Ederson, ele joga todos os jogos pelo City, ele é titular absoluto. Ele apenas não atua em copas pequenas da Inglaterra, naquela Supercopa da Inglaterra. Na FA Cup ele até joga, mas a Premier League também e a Champions League, que são as duas principais competições do clube, o Ederson é titular absoluto pelo City. E ele tem um jogo de pés que me encanta demais. Ele sai muito bem com a bola, eu adoro os lançamentos que ele faz, eu acho que tem muito a se desenvolver na seleção brasileira. A gente pode lembrar o gol do City contra o PSG, que se inicia numa jogada que é o lançamento do Ederson. Então, não é nem lançamento, é passe, é assistência, é um negócio simplesmente fenomenal. Eu gosto muito dele e acho que ele deveria ser sim o titular da seleção brasileira. Na lateral esquerda, esse debate já é um pouco mais complicado. Temos o Alex Sandro da Juventus e o Renan Lodge do Atlético de Madrid. Muita gente prefere o Alex Sandro, mas eu não acho que ele passa muita segurança na seleção brasileira. Na Juve, tendo o Cristiano Ronaldo nessa ponta esquerda ou como atacante para assistir, tudo bem, é uma coisa. Mas na seleção brasileira eu não vejo ele fazendo a mesma coisa com o Neymar, ou a mesma coisa com o Vinícius Júnior, que já atua na ponta esquerda, ou até o Richarlison, que às vezes cai para a esquerda. Eu não vejo ele fazendo muito isso. Enquanto o Renan Lodge sai muito mais para jogar, tem essa criatividade, então para mim ele deveria ser sim o titular na lateral esquerda. Já na zaga da seleção brasileira, citando um dos jornalistas que eu mais admiro nessa profissão, o Bruno Formiga, eu acho que é muito poupa-tempo, né? Os zagueiros principais da seleção brasileira devem ser o Thiago Silva e o Marquinhos. O Marquinhos, atualmente, na minha opinião, é o melhor zagueiro do mundo, fez temporada fantástica, teve na seleção do Campeonato Francês, fez gol no PSG quando foi necessitado. E o Thiago Silva, além de ser campeão da Champions, ter seu contrato renovado e ser um dos melhores na história da seleção brasileira, tem uma maturidade muito incrível no campo. Eu acho que eles dois são indiscutíveis, mesmo com o Éder Militão tendo uma temporada muito boa no Real Madrid, que nem eu falei no vídeo parte 1, para quem ainda não assistiu, o vídeo parte 1 de melhores jogadores brasileiros na La Liga fala um pouco do Éder Militão. E o último seria o Felipe, que eu falei no vídeo parte 2, e eu gosto muito dele também. Claro que não tá no nível desses e agora também teve uma lesão no joelho. O que tirou ele e trouxe o Léo Ortiz, o zagueiro que vem fazendo uma temporada fantástica pelo time que está no topo da tabela do Campeonato Brasileiro, o Red Bull Bragantino. Na lateral direita, a disputa entre o Danilo da Juventus e o Emerson Royal, que agora está atuando no Barcelona, foi recentemente transferido do Real Betis para o Barcelona. E pra mim o Danilo deve ocupar a posição, ele passa mais segurança, é um jogador que eu gosto bastante, que eu acho que a temporada dele foi boa assim pela Juve. Ele tem apenas 2 cartões amarelos, o que eu acho que é muito pouco para os mais de 30 jogos que ele jogou. E embora o Emerson seja uma promessa, um jovem talento fantástico pelo Barcelona, o Danilo ainda me passa mais segurança nessa lateral direita. E falando de meio de seleção brasileira, aí que é a base da criação de vários momentos fenomenais marcados na história da amarelinha. Mas para a posição atualmente, eu acho que 3 dos jogadores que foram convocados devem atuar como titulares. O Casemiro, o Lucas Paquetá e o Fred. O Casemiro, ele tem feito uma temporada fantástica pelo Real Madrid. Ele, pra mim, hoje é o melhor volante do mundo, acima até de N'Golo Kanté. Essa função de primeiro volante ele faz muito bem como pitbull, ele é muito bom no desarme, é muito bom na defesa, né? Mas a transição dele é muito boa. Ele foi o vice-artilheiro do Real Madrid na última temporada, aproveitando aí a má fase de Eden Hazard, Marco Asensio, Lucas Vázquez e outras principais peças fundamentais do ataque do Real Madrid. O Casemiro, para mim, é titular e capitão, ou o Marquinhos, acho que aí é debatível,
Mas o Lucas Paquetá fez uma temporada fantástica no campeonato francês também, foi da seleção da temporada, fez 10 gols, distribuiu 6 assistências e eu acho que se movimenta muito bem. E para fechar o meio, a gente tem o Fred, do Manchester United, que viveu um momento incrível na última temporada. Foi eleito em 2 meses consecutivos como o melhor jogador do United na temporada, né? Na parte da temporada, melhor dizendo. Eu acho que o Fred ele tem um aspecto defensivo e ofensivo parecido com o Casemiro, mas ele é mais um meio de marcação do que é ofensivo. E eu acho que é bom essa junção do Paquetá, que é um meio mais ofensivo, do Casemiro, que faz as duas funções muito bem, e o Fred, que é mais defensivo. Eu gosto muito disso no meio campo. As outras opções são o Fabinho, eu acho que é uma quarta opção muito sólida, o volante do Liverpool, ele tem uma transição muito boa com a perna esquerda, ele consegue virar muito bem o jogo, sair da defesa para o ataque muito bem, mas não acho que está no nível desses três aí, talvez debatível com o Fred. Mas os outros dois possíveis são Everton Ribeiro, que está muito mal no Flamengo, ele teve uma temporada muito abaixo do que é esperado dele, e o Douglas Luiz, que no Aston Villa não me passa nenhuma segurança, assim, na seleção brasileira. Eu acho que no Aston Villa ele teve uma temporada muito boa, mas na seleção, pelo que eu vi dos jogos, ele ainda não me passou essa segurança para assumir a titularidade no meio da seleção brasileira. E para completar a escalação titular, eu acho que os três atacantes devem ser o Neymar, o Richarlison e o Gabriel Jesus. Vamos começar pelo Neymar. O Neymar é indiscutível, né? O melhor jogador da seleção brasileira, debativelmente o melhor jogador dessa Copa América na sua seleção, é debatível com o Messi. Aí a gente tem o Gabriel Jesus, que é o atacante de confiança do Pep Guardiola, e muita gente esquece o quão difícil é ter a consistência na Premier League que o Gabriel Jesus tem. Até sugerem transferências dele, e se fosse pro Real Madrid, se fosse pro Campeonato Italiano, talvez tivesse mais... Não, gente, ele joga muito bem e ele tá tendo uma temporada fantástica na Premier League e ele tem a confiança do Pep Guardiola. Na seleção ele é muito bom, é o vice-artilheiro da era Tite, o principal Neymar com 22 gols e o Gabriel Jesus logo atrás com 18. E o Richarlison, eu acho que ele pra mim foi a surpresa nessa Copa América. Claro que eu sabia que ele era um grande jogador, a bomba, né, do Everton, já era famoso pra mim, eu já sabia a ideia, já tinha a ideia do futebol dele, só que na seleção brasileira foi fantástico, gente. Ele puxa muito o jogo, eu acho que ele trabalha muito bem com o Neymar, ele finaliza muito bem. Eu acho que o ataque da seleção brasileira é bem melhor com ele e pra mim esses deveriam ser os três principais atacantes. Agora falando dos que ficaram de fora, o Gabigol, honestamente, anda fazendo jus a só ter Gabi na camisa, né? Porque ele não tem feito gols, ele produz ataques, mas não consegue finalizar nenhum. E olha, eu posso receber bastante crítica disso, dos jogadores, dos torcedores, principalmente do Flamengo, mas eu gosto muito do Gabigol. Eu gosto muito dele, ter visto ele assim na seleção, realmente é algo que me deixa triste. Os outros dois acho que não estão prontos. O Everton Cebolinha, muito bom no Grêmio, mas assim, agora na seleção ele parece nervoso jogando, ele transmite bastante erro, assim, insegurança, não consegue virar o jogo, não consegue criar muito bem. E o Vinícius Júnior eu gostei, no último jogo contra o Equador ele entra bem, ele entra rabiscando, ele entra tentando puxar esse ataque, mas eu acho que ainda não tá no nível desses três. A gente vai ter que ver como é que vai ser realmente, quem vai ficar como os titulares agora pro próximo jogo das eliminatórias, nas oitavas de final, mas pra mim essa deve ser a escalação da seleção brasileira, que vai estar passando na imagem agora. E agora nas quartas de final da Copa América, o Brasil vai enfrentar um Chile, mas não o Chile que a gente está acostumado a ver, que dá bastante problema para o Brasil. Na verdade é um Chile que teve apenas uma vitória no Grupo A. E depois, se passar pelo Chile, que eu acredito que será o caso, na semifinal enfrenta ou Peru ou Paraguai, que aí eu já vou com o Paraguai também, que deu mais dificuldades para o Brasil. Eu acredito que vai ser sim o Paraguai e não o Peru. E do outro lado da chave, tem Argentina e Uruguai. Eu acho que o Uruguai passa da Colômbia e a Argentina com certeza vai passar pelo Equador. Eu acredito que a final seja um Brasil e Argentina mesmo, e vamos torcer, porque os últimos jogos contra a Argentina não foram muito bons. Foram 2 derrotas de 1-0 em amistosos, mas agora a seleção brasileira está muito melhor do que estava antes. E bom, a gente vai ficando por aqui, Brasil Craques. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de comentar aqui embaixo qual é a próxima liga que eu devo cobrir. A Liga, a Premier League, a Série A
isso aí é com vocês. Eu vou deixar vocês aí comentarem o que acharem melhor. E não esqueçam de nos seguir no Insta e no TikTok. No TikTok a gente está trazendo os cortes dos melhores momentos dos jogadores que aparecem aqui nos vídeos. E no Instagram mais uma movimentação diária, né? Eu falo de algumas possíveis transferências, eu trago uma coisa que está acontecendo até na Eurocopa agora. Então é isso, não esqueçam de conferir. Muito obrigado para quem assistiu até aqui e até a próxima. Falou, Brasil Craques! Set my heart afire.